Olhe para suas mãos, observe o calendário à sua frente, repare nas olheiras que o espelho revelou hoje cedo. Você está exausto, esgotado, e mesmo assim continua no mesmo lugar de um ano atrás. Por quê? Porque cresceu acreditando em uma mentira. Uma mentira bonita, nobre, mas venenosa. Desde que aprendeu a andar, ensinaram que, se abaixasse a cabeça, se ralasse mais, se aguentasse um pouco mais de sofrimento, o mundo lhe entregaria uma coroa. Mas isso nunca foi verdade. O mundo não premia quem carrega as pedras mais pesadas. Premia quem é dono da pedreira. Os trabalhadores mais dedicados da história não foram os reis. Foram os escravos. Foram aqueles que ergueram as pirâmides, não os que foram enterrados nelas. E agora, você está construindo um monumento à glória alheia com seu próprio suor. Você sente isso, não é? Essa raiva silenciosa, a sensação de que o jogo está viciado. E está mesmo. Mas Niccolo Machiavelli sabia como virar o jogo a seu favor. Ele entendia que o poder não nasce do atrito, mas da alavancagem. Pare de trabalhar. Comece a observar. Porque tudo que você considera virtude é, na verdade, uma prisão. Vamos desmontar o culto ao esforço. Vamos fazer uma autópsia psicológica da sua ética de trabalho. Vou mostrar por que sua ambição está sendo usada contra você. Vou explicar a diferença entre o animal de carga e o arquiteto. A maioria dos homens morre cansada, segurando uma pá, esperando por um agradecimento que nunca chega. Mas existe outro caminho, mais frio, onde você faz menos e controla mais, onde deixa de sangrar por migalhas e começa a se posicionar para o poder. Porém, para trilhar esse caminho, é preciso estar disposto a matar a parte de você que implora por aprovação. É preciso aceitar ser chamado de preguiçoso pelos ignorantes para ser temido como estrategista pelos poderosos. A chave está na sua mente, e, uma vez que você a girar, nunca mais verá um dia de trabalho árduo da mesma forma. Vamos começar com a realidade brutal da sua energia. A sociedade convenceu você de que sua energia é barata, um recurso renovável que deve ser derramado sem reservas no altar do emprego, dos relacionamentos, dos bicos paralelos. Dizem para você dar tudo de si no campo. Mas quem é o dono do campo? Quando você deixa tudo lá, volta para casa de mãos vazias. Volta esvaziado, uma casca, sem nada para sua própria mente. Sem nada para planejar sua fuga. Sem nada para analisar o terreno. Isso não é acidente. É projeto. Um homem cansado é um homem seguro. Uma população exausta não se revolta. Não questiona os juros. Não questiona as leis. Não olha para a hierarquia e pergunta: por que estou embaixo? Está ocupada demais tentando sobreviver à semana. Machiavelli compreendia que o príncipe, o governante, deve manter uma reserva de força. Se o príncipe está esgotado, comete erros. Se está desesperado, torna-se previsível. Pense na pessoa mais poderosa que você conhece. Ou na mais rica. Ela está correndo? Está suando? Está em pânico por causa de um prazo? Não. Ela se move devagar. Fala baixo. Tem tempo livre. O lazer não é um luxo. É uma arma. É nos momentos de calma que a estratégia nasce. Quando você está na labuta, de cabeça baixa, só enxerga a terra. Não vê a faca vindo pelas costas. Não enxerga a oportunidade no horizonte. A cultura do hustle, que você vê nas redes sociais, é propaganda. É o gladiador convencendo os outros gladiadores de que morrer na arena é glorioso. Mantém o espetáculo funcionando para o imperador. Você precisa acumular sua energia como se fosse ouro. Cada gota de esforço deve ter um retorno calculado. Se está trabalhando duro só para se manter, não está trabalhando, está sendo usado. Trabalho árduo sem alavancagem é apenas uma forma lenta de suicídio. Por que se sente culpado quando não faz nada? Responda. Por que uma tarde de domingo sem obrigações parece um crime? Por que foi doutrinado a acreditar que sofrimento é sinônimo de virtude? Acha que, se dói, está funcionando. Acredita que sacrificar sono, saúde e sanidade é nobre.
Essa é a moral do escravo. No mundo antigo, e na Renascença que Maquiavel observou, o trabalho não era símbolo de status. Era necessidade para quem não tinha poder. A elite não se gabava de quantas horas trabalhava. Orgulhava-se de seu mecenato, de sua influência, da capacidade de mover exércitos com uma assinatura. Hoje, invertemos isso. Temos CEOs acordando às 3 da manhã para provar que querem mais. Influenciadores postando fotos de soro intravenoso porque se mataram de trabalhar. É uma doença. Você está tratando seu corpo como um carro alugado que não precisa devolver. A sociedade adora o funcionário que fica até tarde sem pedir hora extra. Adora o parceiro que dá tudo e não pede nada em troca. Ela os consome, os digere e os espelha. Depois, os substitui. Entenda uma coisa, você é substituível. Se morresse de infarto na mesa do escritório hoje, sua vaga seria anunciada antes mesmo do obituário. A máquina não chora pela engrenagem, apenas encontra outra. Então por que se matar por ela? Aqui está uma lição implacável das sombras. Se você é bom demais no trabalho sujo, nunca vão deixar que pare de fazê-lo. Competência é uma armadilha. Quando mostra ao mundo que aguenta uma carga pesada, sabe o que ele faz? Entrega uma carga mais pesada. Diz, olha como ele é forte, pode aguentar mais. E, porque você busca validação, porque quer ser uma boa pessoa, aceita. Diz sim, carrega o peso do chefe incompetente, dos colegas preguiçosos, da família caótica. Torna-se o burro de carga. Maquiavel aconselhava o príncipe a deixar que outros fizessem as tarefas impopulares, a sujar as próprias mãos. Isso costuma ser interpretado como crueldade, mas é eficiência. Você precisa aprender a arte da incompetência estratégica. Há coisas que não deve dominar. Há tarefas que deve recusar a aperfeiçoar. Porque, uma vez que as domina, elas se tornam seu destino. Se é o melhor em consertar a impressora, será o consertador de impressoras para sempre. Se é o melhor em acalmar o ego do chefe, será o absorvente emocional pelo resto da vida. É preciso escolher suas batalhas. Deveriam ser distribuídos como migalhas, não como um banquete. A escassez aumenta o valor. Se você está sempre disponível, sempre disposto, sempre o primeiro a levantar a mão, você se torna uma commodity. E commodities são negociadas, não respeitadas. Aprenda a arte da ausência calculada. Não é sobre ser inacessível, mas sobre ser imprevisível. Um chefe que nunca sabe quando você estará presente é um chefe que não pode viver sem você. Um cliente que recebe respostas instantâneas a cada mensagem começa a esperar isso como um direito, não como um privilégio. E direitos são exigidos, não agradecidos. Aqui está o paradoxo. Quanto mais você se esforça para ser indispensável, mais substituível se torna. Porque a indispensabilidade verdadeira não vem do que você faz, mas do que você permite que os outros não façam. Um cirurgião não é indispensável porque opera bem, mas porque ninguém mais pode operar em seu lugar. Um CEO não é indispensável porque trabalha 80 horas por semana, mas porque as decisões que toma não podem ser delegadas. Você precisa se posicionar no ponto exato em que sua ausência cria um vácuo. Não onde sua presença é útil, mas onde sua falta é catastrófica. Isso exige uma mudança brutal de mentalidade. A maioria das pessoas acredita que o poder vem da visibilidade. Elas querem ser vistas, reconhecidas, aplaudidas. Mas o poder real é invisível. É a corrente que move a engrenagem sem que ninguém perceba de onde vem o impulso. É o fio que, se cortado, faz toda a máquina parar. Você não quer ser a peça mais barulhenta do mecanismo. Você quer ser o parafuso que, se removido, faz tudo desmoronar. Machiavelli entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que os príncipes mais poderosos não eram os que governavam com punho de ferro, mas os que governavam com mãos invisíveis. Eles não precisavam gritar ordens, as ordens eram executadas antes mesmo de serem dadas. Eles não precisavam punir, o medo da punição já mantinha todos na linha. Eles não precisavam se explicar, a explicação já estava implícita no resultado. Essa é a diferença entre ser um líder e ser um capataz. O capataz chicoteia os escravos.
O líder faz os escravos acreditarem que são livres. Aplique isso à sua vida. Pare de buscar validação no esforço visível. Pare de medir seu valor pelo suor na testa ou pelas horas no escritório. Comece a medir pelo impacto da sua ausência. Se você desaparecesse amanhã, quem sentiria sua falta? Não no sentido emocional, mas no sentido prático. Quem teria que reorganizar todo o seu trabalho? Quem teria que contratar 3 pessoas para substituir você? Quem teria que implorar para que você voltasse? Se a resposta for ninguém, você ainda está no nível do trabalhador. Se a resposta for todo o departamento, você está no caminho certo. Mas cuidado, esse tipo de poder não se conquista com gentileza. Exige uma frieza que a maioria das pessoas não consegue sustentar. Você terá que dizer não quando todos esperam que você diga sim. Terá que se ausentar quando todos esperam que você esteja presente. Terá que deixar problemas sem solução quando todos esperam que você os resolva. E, acima de tudo, terá que aceitar que as pessoas vão chamá-lo de egoísta, preguiçoso ou irresponsável. Elas não entenderão que você não está sendo negligente, está sendo estratégico. Que você não está evitando trabalho, está evitando o tipo errado de trabalho. Lembre-se, o mundo recompensa quem cria dependência, não quem se torna dependente. Se você é o único que sabe operar a máquina não funciona sem você. Se você é o único que sabe acalmar o cliente não assina o contrato sem você. Se você é o único que entende o sistema não avança sem você. Mas se você é apenas mais um na linha de produção, será substituído no momento em que alguém fizer o mesmo por menos. A dependência é uma prisão. A criação de dependência é um império. Aqui está o teste definitivo. Pergunte-se o que aconteceria se você parasse de fazer 80% do que faz hoje. Não teoricamente, mas na prática. Experimente. Tire uma semana de folga sem avisar. Delegue tarefas sem acompanhar. Ignore e-mails por 48 horas. Se o mundo continuar girando, você estava desperdiçando o seu tempo. Se o mundo parar, você encontrou seu ponto de alavancagem. A maioria das pessoas nunca faz esse teste porque tem medo da resposta. Elas preferem a ilusão de utilidade à verdade nua e crua, que 90% do que fazem não importa. E se você descobrir que, sim, o mundo para sem você? Ótimo! Agora você sabe onde está seu poder. Agora você pode começar a construir em torno dele. Mas se descobrir que ninguém notou sua ausência? Então você tem um problema maior, está vivendo uma mentira. E mentiras, mais cedo ou mais tarde, são expostas. Melhor que seja por você do que por um demitido, uma falência ou um colapso nervoso. A verdadeira liberdade não está em fazer o que você ama, mas em não fazer o que você odeia. A verdadeira riqueza não está em acumular dinheiro, mas em acumular opções. A verdadeira inteligência não está em saber muitas coisas, mas em saber quais coisas ignorar. O segredo não é trabalhar mais, mas trabalhar diferente. Não é ser o mais rápido, mas ser o mais difícil de substituir. Não é ser o mais ocupado, mas ser o mais perigoso quando decide agir. O jogo não é sobre quem carrega mais tijolos. É sobre quem desenha a cidade. Desmoronar. E o sistema não pode permitir isso. A primeira arma é o silêncio. Não o silêncio da passividade, mas o silêncio do estrategista. O tipo de silêncio que faz os outros preencherem o vazio com suas próprias inseguranças. Quando você para de justificar suas decisões, quando para de explicar seus movimentos, as pessoas projetam nelas suas piores suposições. E é aí que você as controla. Elas começam a agir com base no que acham que você está pensando, não no que você realmente está fazendo. Enquanto isso, você observa, calcula, avança. A segunda arma é a paciência seletiva. Você não espera por permissão, mas também não age por impulso. Você escolhe quando ser rápido e quando ser lento. A maioria das pessoas é previsível, ou são apressadas ou procrastinadoras. Você não é nenhuma das duas. Você é o relógio que ninguém consegue ler. Quando os outros esperam que você corra, você desacelera. Quando esperam que você desista, você ataca.
Essa imprevisibilidade é o que faz de você uma variável que não pode ser ignorada. A terceira arma é a alavancagem invisível. Você não precisa ser o mais forte, mas precisa ser o que multiplica a força. Um martelo é inútil sem um prego. Um prego é inútil sem uma superfície. Você não é o martelo, nem o prego, nem a parede. Você é o ângulo. Aquele detalhe que faz toda a diferença entre uma pancada inútil e um golpe certeiro. Você encontra o ponto de pressão, o momento exato, a pessoa certa. E então, com um movimento mínimo, você move o mundo. Mas essas armas não são dadas. Elas são tomadas. E para tomá-las, você precisa primeiro desarmar a si mesmo. Desarmar a necessidade de validação. Desarmar o medo do julgamento. Desarmar a crença de que o esforço é sinônimo de virtude. Porque enquanto você estiver carregando essas correntes, você nunca será livre. Elas são mais pesadas do que qualquer tijolo que você já carregou. O sistema quer que você acredite que a liberdade é um prêmio a ser conquistado. Não é. A liberdade é um estado natural que foi roubado de você. E como qualquer coisa roubada, ela precisa ser recuperada. Não pedida. Não negociada. Tomada. Mas não com violência. Com inteligência. Com a mesma frieza com que um ladrão planeja um assalto. Você não invade um banco gritando. Você entra quando ninguém está olhando. E aqui está o paradoxo: quanto mais você se recusa a jogar o jogo, mais o jogo precisa de você. Quando você para de competir por migalhas, as migalhas começam a competir por você. Quando você para de implorar por oportunidades, as oportunidades começam a implorar por sua atenção. Porque o sistema não sobrevive sem jogadores. E quando um jogador desiste, o sistema entra em pânico. Ele oferece mais. Ele tenta seduzir. Ele tenta intimidar. Mas se você já entendeu as regras, nenhuma dessas táticas funciona. A última arma é a mais perigosa, a indiferença calculada. Não a indiferença da apatia, mas a indiferença do jogador que já sabe o resultado. Você não odeia o sistema. Você não o ama. Você o usa. Você não se importa se ele te aprova. Você só se importa se ele te serve. E quando ele deixa de servir, você o descarta como uma ferramenta quebrada. Essa é a diferença entre um escravo e um mestre. O escravo precisa do sistema para se sentir completo. O mestre usa o sistema para se tornar completo. Mas cuidado! Essa jornada não é para os fracos. Não é para os que buscam conforto. Não é para os que precisam de aplausos. É para os que estão dispostos a ficar sozinhos. Para os que preferem a verdade à ilusão. Para os que entendem que o poder não é dado, é tomado. E que, às vezes, a única maneira de tomar o poder é deixar de lado tudo o que você pensava que o definia. Você está pronto para isso? Ou ainda prefere a segurança da jaula? A escolha é sua. Mas lembre-se, a jaula só existe porque alguém, em algum lugar, decidiu que você não merecia voar. E a única maneira de provar que eles estavam errados é deixar de pedir permissão para abrir as asas. Desabar. Se isso fez seus olhos se abrirem, então você já sabe, o que está diante de você é apenas a superfície. Há coisas que não podem ser ditas em voz alta. Há conhecimentos que o algoritmo enterra antes mesmo de nascerem, porque alguns saberes são perigosos demais para circular sem controle. Há vídeos que eu não posso publicar aqui, não porque não queira, mas porque o mundo não está preparado para eles. E, convenhamos, o mundo nunca está preparado para a verdade que o desestabiliza. Por trás do botão de ingresso, existe um nível diferente. Um lugar onde as regras da ilusão não se aplicam. Onde a psicologia obscura não é apenas estudada, mas vivida. Onde você não recebe migalhas de informação, mas o mapa completo do jogo. Não são teorias vagas ou exemplos diluídos para passar pela censura, são as ferramentas cruas, as estratégias que funcionam quando tudo mais falha. Se você chegou até aqui, já provou que não se contenta com o básico. Que não aceita ser mais um espectador na plateia, aplaudindo o que lhe mandam aplaudir. Que entende que o verdadeiro poder não está nas respostas fáceis,
mas nas perguntas que ninguém ousa fazer. Então, a pergunta final não é se você quer continuar. É se você está disposto a ir além. A clicar. A cruzar a linha. Porque, no fim das contas, a diferença entre quem domina o jogo e quem é dominado por ele não está no talento, nem na sorte, está na coragem de olhar para onde os outros desviam o olhar. O botão está aí. A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, enquanto você hesita, alguém já está usando essas informações para construir o mundo que você só sonha em habitar.